Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. A paz do Senhor para todos vocês. Boa noite você que está em casa. Que você tenha um excelente culto. Que você possa adorar e bendizer o nome do Senhor aqui, como se estivesse aqui com a gente. Pode colocar para mim o Salmo 30, por favor? Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? Não tem um ponto de interrogação ali naquela manhã, não é uma dúvida, é uma certeza. A alegria vem pela manhã, irmãos. Tire tudo que possa te impedir de estar na presença de Deus, de poder adorar e bendizer Ele nessa noite. Entregue a Ele todas as suas petições e essa noite tenha o foco somente de adorar e bendizer o nome dEle, porque é para isso que estamos aqui nessa noite, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, é com grande alegria, Senhor, que estamos na Tua presença. Bendizer o Teu nome, adorar e declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor é Santo e que não somos nada sem Ti, que dependemos de Ti para tudo, Senhor. É por isso, Senhor, que estamos diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, porque rendemos graças e adoração a Ti, porque sabemos, Senhor, que o socorro vem do alto e cremos, Senhor, que o nosso amanhã pertence a Ti. Obrigada, meu Deus, por cada vida aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos corações dos Seus filhos. Que o Senhor possa, Senhor, entregar aquilo que o Senhor deseja, meu Pai. E que possamos nessa noite, Senhor, agradar o Teu coração com o nosso louvor, com a nossa adoração e com a nossa gratidão. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia! Nós celebramos a Ti, Jesus, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Por isso nós queremos Te celebrar, dando glórias a Ti, Jesus. Tu és digno dos nossos louvores. Tu és digno, Senhor, ser exaltado nessa noite. Aleluia! Quão glorioso é, Senhor, é Tua palavra, é Teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o Teu poder, foi Tua cruz que me exaltou e resgatou no momento ali, me libertou. Dê glória a Ele.
Obrigada, Jesus, porque a cruz nos libertou, a cruz nos sarou, a cruz nos fez ter livre acesso à sala do Pai. Por isso nós somos gratos nessa noite e te adoramos, Senhor. Quão glorioso é, Senhor, é tua palavra, é o teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o teu poder. Foi tua cruz que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, glória, glória. Te dou glória, glória. Dê glórias a Ele. Te dou glória. Tu és digno, Senhor. Jesus, te dou glória, glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, aplauda Ele. Aleluia. Obrigada, Jesus. Os nossos corações são gratos por essa boa obra que o Senhor fez e faz em nós todos os dias. Nós amamos estar diante de Ti porque sabemos que quando nós olhamos para Ti, nós somos transformados. Por isso nós queremos nos render nessa noite. Nós queremos entregar tudo, entregar o nosso coração, entregar os nossos pensamentos, entregar, Senhor, a nossa semana e declarar: toca, Senhor, toca em nossas vidas, nos liberta, nos transforma nessa noite. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Se renda a Ele. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo.
Peça, peça. Enche-nos, Senhor. Toque em mim. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo, Senhor, sem tua presença. Toque em mim, Senhor. Toca-nos. Eu não me vejo sem tua presença. A tua presença é o meu lugar. A tua presença é o meu lugar, Senhor. É o lugar de segurança. É o lugar de amor. É o lugar que me transforma por inteiro. É neste lugar, Senhor, que eu quero estar. De olhos fechados, começa a pedir para o Espírito Santo: me leve a este lugar. Eu quero ir a este lugar nessa noite. Eu quero ir a este lugar de encontro, onde eu sou transformado, aonde eu sou livre, aonde eu recebo da graça de Deus, aonde eu sou curado nas minhas emoções, aonde eu sou curado na minha saúde física, aonde eu sou liberto das amarras do diabo que tenta todo tempo me tragar com as coisas lá do mundo. Oh Deus, eu me rendo. Eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. Será que você pode reconhecer isso? Desde o início o Senhor nos criou com um único propósito. O propósito de nos relacionarmos com Ele, de sermos um com Ele, de andarmos juntos com Ele. O Pai está na casa. Você pode não ter tido o Pai perfeito, mas existe um Pai perfeito que é por você. E Ele está aqui para te aliviar. E Ele está aqui para tirar todo o fardo pesado. Ele está aqui para te envolver nessa presença que te cura e te faz estar no lugar que somente filhos podem estar. Então clame por Ele. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a Tua voz dizendo assim. Ouça a voz do Pai. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar
meus olhos tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? O Pai te chama. Oh, vem, vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Chame pelo seu Pai. Pai, meu Pai, meu papai, oh papai. Encontre a paz hoje. Você está num lugar de paz, de alívio. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei
Eu sei, Ele está me guardando, me guardar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Eu descansarei em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, Senhor, Tu és tudo para nós. Nós te amamos, nós reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua graça bendita que é liberada sobre nós, como filhos amados, filhos queridos, filhos criados com um propósito. Por isso, Senhor, nós queremos corresponder a esse amor nessa noite e declarar o nosso amor a Ti. Declarar que só o Senhor é Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, nessa noite. Ora babai, erabaxeri, erarabaçô. Ora baixeri, andarabás. Com os seus olhos fechados, você pode levantar as suas mãos como um ato de rendição a Deus e dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo, te louvo, te adoro. Cante. Glória ao Teu nome. Toda terra. Cristo, eu te amo, te louvo, te adoro. Glória ao Teu nome em toda a terra. Por isso nós te glorificamos, Jesus. Espírito Santo, Espírito, eu te amo, te louvo, te adoro. Glória ao Teu nome em toda a terra. Mais uma vez, Espírito, Espírito, eu te
Mais uma vez. Nosso coração se enche de alegria, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua santa presença. Não há outro Deus como Tu. Tu és Alfa e Ômega, o princípio e fim, aquele que era, é e sempre há de ser. Nós Te coroamos nesta noite. Nós Te entronizamos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei. Devotamos a Ti todo o nosso amor. Glórias ao Teu santo nome. Tu és bendito eternamente. Aleluia. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome em toda a terra. Vogal. Os homens cantam e as mulheres glorificam. Glória. Mais uma vez, os homens cantam e as mulheres glorificam. As mulheres cantam, os homens glorificam. Mais alto. Mais uma vez. Toda a igreja glorificando. Glória
glorificando. Corre, cala, a igreja não canta, a igreja só glorifica, toda a igreja. Glorifica, glorifica, glorifica. Ele está aqui. Oh, rebalabaçu, recai, alabaçu. Mas que suba como incenso suave até o Senhor. Oh, recandalabas. Abre sua boca, glorifica, exalta, bendiz. Oh, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio, ser cheio, ser cheio. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Glória ao seu Na sexta-feira nós ouvimos uma palavra poderosa sobre a igreja. E tivemos um momento muito especial de louvor e adoração, como agora. Os céus se abrem para receber da igreja, aqui na terra, o louvor e a adoração. A igreja precisa ser treinada. É um momento que ninguém se move, ninguém anda. É um momento onde nada pode distrair você. É você e o Senhor. O seu Espírito está aqui nesta noite. Ele pode tocar você. Ele pode te curar, te sarar, te libertar, te dar uma revelação de fé poderosa. Ele pode te salvar. A igreja não é igreja sem o Espírito Santo. A igreja não é igreja sem esta unção. E nós precisamos aprender a conectar a igreja ao céu, porque é mais do que cantar, é louvar e adorar. Que você possa aprender neste momento a se
se entregar, a se doar, a oferecer sua vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Aleluia. Glória ao seu nome, glória ao seu nome. Isto é o melhor que podemos fazer juntos. Aleluia! Vamos rasgar o céu. Teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Como é bom que as palmas glorifiquem ao Senhor. Aquele que morreu, vive e reina hoje e todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Como é bom nós estarmos aqui em mais um culto. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre você. Amém? Boa noite a quem está em casa, nossos irmãos queridos, família Fé Cristã, aonde quer que você esteja, que Deus possa alcançar a todos. Você que é de outra denominação, não importa, você é de Deus. Fazemos parte da mesma família. O céu é o nosso destino. Amém? Como é bom estarmos aqui. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Diga, Deus é maravilhoso. Eu gostaria de convidar você que está conosco pela internet a compartilhar o culto desta noite. Gostaria que você deixasse o seu comentário, o seu pedido de oração, dissesse de onde você é. Gostaria que você curtisse. E por outro lado, eu gostaria muito também que você conhecesse o nosso canal no YouTube e pelo menos assistisse 2 vídeos por semana. É muito importante a alimentação que temos para a nossa saúde. Fisicamente, nós precisamos comer pelo menos 2 refeições quentes por dia, né? Um café reforçado, enfim. Agora, nós não nos preocupamos com a alimentação espiritual. Precisamos do pão da vida e da água, que aquele que beber da água que o Senhor der, nunca mais terá sede, não vai procurar mais lá fora no mundo o que Ele tem para oferecer. Amém? Gostaria também que você pudesse dar o seu like nos vídeos que temos no YouTube, é muito importante isso. Gostaria que você tocasse no sininho, que se inscrevesse no canal e que você pudesse
interagir conosco. Deixa o seu comentário também, tá bom? Pode falar a respeito da mensagem, o que Deus falou com você, aquilo que você recebeu no seu coração, tá bom? Você pode conhecer também a nossa igreja através pelo site www.igrejadafecristã.com.br. Nós nos apresentamos também através do nosso site. Vocês todos são muito bem-vindos, principalmente quem está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Que alegria! Marcos, o seu pai já voltou? Ainda não? Vai ficar aqui mais quanto tempo? Ô, coisa boa! Hoje eu quase fui lá buscar o queijo. Que bênção! Ele próprio fez o queijo para entregar para algumas pessoas especiais. Entre elas, eu fui premiado. Como é o nome dele? Zé Luiz. Eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu beijo ao Zé Luiz, pai deste grande homem, que é o Marcos, da Meire, por quem nós temos assim grande carinho, respeito e admiração. Quem que está aí do teu lado, Marcão? Vieram contigo ou não? Não, né? Mas quem é? Deixa eu ver aqui se eu... Ah, é a Baixa Máscara. A Marinês, do lado da Marinês? Ah, tá, agora... Você acredita que eu conheço pela voz. Mascarados eu não conheço ninguém. Eu falo que eu sou da época do Zorro. Só com aquela máscara ele conseguia ficar irreconhecível. Eu não me conformo. Depois que eu cresci, eu perdi essa inocência. Eu falo, não. Os cowboys colocavam uma máscara, entravam num banco, roubavam, ninguém sabia quem era. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Amo vocês. Família Magalhães ali. Glória a Deus. Aleluia. Mate. Você está bom, meu querido? A sua futura esposa, Adriele? Chique, né? E a casa lá, filho? Ó, ele falou que entendeu, né? Então tá ficando bacana. Deus abençoe. Hoje é aniversário do Cris, né? Parabéns, viu, meu querido? Aleluia. Ele é uma pessoa assim muito preciosa para nós, né? Caminha do meu lado já há quantos anos, Cris? 25 anos. E eu fiz lá uma postagem, né? Eu escrevi: amigo precioso, irmão querido, líder leal, pai fiel, ou marido fiel e pai amoroso. É um menino que vale ouro. A Michele também fez aniversário por esses dias, e eu também preciso falar do aniversário dela, né? Uma pessoa muito preciosa para nós, muito querida, está caminhando com a gente há quanto tempo já, Michele? 27 anos. É a minha vice-presidente no ministério, uma pessoa séria, competente, espiritual, e amamos muito esses dois líderes que nós temos, né? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Eu gostaria que vocês sempre se lembrassem deles em suas orações. Alguém mais fez aniversário por esses dias? Para a gente registrar, para não ficar em branco? Não? Ah, o Donizete Ortiz, é verdade, meu querido, você fez. Obrigado, Michele. Precioso esse irmão também, muito querido, hein? Deus abençoe, viu? Quem mais? E você que está em casa, então, parabéns, feliz aniversário também. Muito bem, hoje nós vamos aprender a destravar no reino espiritual. Vou repetir, hoje nós vamos aprender a destravar no reino espiritual. O tema da nossa mensagem é: só recebe quem aprende a ver. Só recebe quem aprende a enxergar. Obviamente eu não estou falando dos olhos físicos. Eu estou falando que existe uma maneira diferenciada de viver.
e de receber aquilo que o céu tem preparado para você. A maior parte dos crentes não são treinados, não exercitam a sua visão espiritual. E a Bíblia diz que o crente, o justo, ele viverá da fé, ou pela fé. Nós precisamos compreender no nosso coração a dinâmica da fé, porque caso contrário, você vai dizer, eu creio em Deus. E para muitos, crer é acreditar em Deus, mas isso não passa de assentimento mental. Você precisa de uma revelação e de uma testificação no seu espírito a respeito daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode e quer fazer por você. A igreja desconhece o amor de Deus, e por desconhecer o amor de Deus, não vivem o amor de Deus. A palavra nos ensina que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. A bem da verdade é que nenhum de nós que aqui está é merecedor de alguma coisa. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Quando a Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, é para nos lembrar que carecemos da misericórdia e favor do Senhor. Paulo dizia, miserável homem que sou. Ele tinha compreensão da sua pequenez diante do Altíssimo. E nós precisamos nos humilhar debaixo da sua onipotente mão, para vivermos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. O inimigo, ele vai querer conservar você na cegueira espiritual. Tem muita gente que tem uma visão religiosa, até mesmo da Bíblia, é uma visão religiosa da Bíblia. Ele tem informação, mas não tem o conhecimento que liberta. A Bíblia diz, o próprio Jesus ensinou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este conhecimento é a verdade que me liberta e liberta você. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra nos ensina que o povo de Deus, a sua igreja, é destruída porque falta conhecimento. E nós precisamos estar abertos a receber de Deus aquilo que não vai vir de forma natural. Os nossos sentidos vão interpretar por revelação aquilo que o Senhor vai nos entregar, mas certamente não será só informação. Deus, Ele quer desenvolver em você um outro caráter. Deus está forjando em você uma outra personalidade. Deus está firmando a sua identidade como filho e filha de Deus. Para isso nós precisamos compreender aquilo que a Bíblia fala. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ir além da letra. Letra preta escrita com tinta preta no papel branco. Precisamos do Espírito que está por detrás da letra. A igreja precisa buscar a Deus no sentido de pedir: se revela a mim, Senhor. Se revela a mim, Senhor. Eu quero conhecer-te mais e mais. Quando
eu caminhava de uma forma natural, humana e até carnal, eu não compreendia o que eu compreendo hoje. Eu vivia uma limitação que precisou ser rompida. E eu acredito que todos aqui nesta noite têm alguma limitação que igualmente precisa ser rompida. E eu quero, como profeta de Deus, te dar uma boa nova: vai ser rompido. A partir do momento que você crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O problema é que o diabo vai fazer de tudo para abalar a tua fé. E quando ele abala a tua fé, você fica vulnerável, cheio de dúvida, incredulidade e descrença. Mas por que isso acontece? Porque você está olhando para as coisas com os teus olhos naturais, e você precisa olhar para as coisas com uma visão espiritual. Ou seja, isso é passageiro, isso é temporão, isso é por um tempo. Eu creio na palavra, que não pode ser quebrada e não volta vazia. Porque embora eu seja fiel, diz a palavra, Deus não pode negar-se a si mesmo. Você olha para a palavra e diz: eu me recuso a duvidar, porque no meu coração só existe lugar para crer. Olha o que diz em Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu vou pedir para colocar o 22, para você ter uma compreensão melhor do que eu vou ministrar. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Para aí. Jesus estava com fome, diz a Bíblia. Ele passa do lado de uma figueira e procura frutos para comer. Não encontrando frutos, ele disse: não coma ninguém mais de ti. Por que Jesus procurou frutos na figueira? Porque quando tinha folhas, era sinal que podia ter frutos. Alguém foi e passou lá antes de Jesus e comeu. Aí Jesus disse: ninguém mais coma fruto de ti. O que aconteceu? Posteriormente, os discípulos passam por lá e vê que a figueira estava seca, morta. O que Jesus fez? Ele está ensinando o seu grupo de discípulos a ter fé. Ele está ensinando sobre o poder da palavra. Isso não significa que quando você vai numa padaria comprar alguma coisa e não tem, você diz: nunca mais compre alguém nada aqui, e vai fechar o comércio. Não é isso. Ele está ensinando um princípio espiritual extremamente sério. Guarda isso que eu vou dizer: fé não é para você manipular e controlar ninguém. Teve minha irmã que me perguntou: pastor, estou orando aí por um varão, e ela orava dizendo: Senhor, ele não vai ter olhos para ninguém, só vai ter olhos para mim, ele vai casar comigo, porque eu estou apaixonada por ele. O Senhor disse que aquilo que eu desejo no meu coração, o Senhor vai me dar. Aí eu disse: irmã, isso não se aplica à vontade de outra pessoa. Nós não podemos fazer orações feiticeiras. Você pode orar: Senhor, eu me interessei por ele, se for da tua vontade e propósito, eu gostaria que ele também se interessasse por mim. E se, porventura, haver esse interesse,
Vamos começar a orar nesse sentido. Porque um relacionamento se constrói debaixo de oração, amém? Não é debaixo de emoção. Porque todo relacionamento que é construído debaixo de emoção tende a não dar certo. Por quê? Aquela paixão tórrida acaba. A paixão explode, pega fogo e só sobra cinzas. E depois da paixão, como é que fica? O que sobra? De encantamento, de beleza, de interesse. Então tudo que nós fizermos na nossa vida debaixo de muita oração. E sabe qual é a estratégia do diabo? É sempre dizer para você: tua oração não está funcionando. Mas você tem que ter uma visão espiritual para ter discernimento que o diabo é mentiroso. Diz a Bíblia que o diabo é mentiroso e homicida desde sempre. Sabe o que significa? Ele mata os teus sonhos, projetos, alvos, objetivos, metas. Mas a palavra diz que o propósito de Deus é de se cumprir na sua vida. Então esteja aberto sempre ao propósito. Quando a gente não conhece a vontade de Deus, diz: Deus, eu estou aberto ao teu propósito, estou aberto ao que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero receber, eu quero viver, Senhor, os teus planos. Porque os nossos planos muitas vezes se frustram, não dão certo, trazem muita decepção, tristeza e revolta. É por isso que nós precisamos deste olhar espiritual, porque aqueles que não enxergam com o seu coração e com o seu espírito vacilam e tropeçam. É por isso que muitos crentes estão caídos e se arrastando. Deus, Ele quer dar a você nesta noite uma outra perspectiva de vida. Nem tudo está perdido, diga aí, nem tudo está perdido. Só de saber que Deus tem um propósito para a nossa vida, isso deve alegrar seu coração. Humildemente você vai buscar a Deus e vai dizer assim: Senhor, até agora eu briguei para que a minha vontade fosse feita, mas a partir de agora eu quero colocar tudo nas tuas mãos. Eu quero confiar plenamente em Ti, totalmente em Ti, completamente em Ti, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Diga comigo: toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu sei que você tem passado pelo estreito, pelo aperto, pelo deserto. É nesta hora que nos encontramos com Deus, porque Ele nunca nos abandona. Ele sempre está com você. Nos dias mais difíceis, nas noites mais sombrias. Quando você não vê esperança com os teus olhos físicos. Quando você olha à sua volta e as circunstâncias são contrárias, você vai olhar para o Senhor. E com os olhos da fé, você vai se agarrar nas promessas que Ele te fez. A igreja dos nossos dias é uma igreja que tem caminhado sem fé, porque anda muito no natural. Não desenvolve esta questão de chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Vou voltar lá em Marcos. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Aqui tem algo para eu explicar para vocês. Quando nós olhamos no grupo dos dons da fé,
dos dons espirituais, nós vamos encontrar entre eles um dom chamado dom da fé. Sabe o que significa isso? É quando Deus empresta a fé dele para nós. Aí você vai compreender, tudo é possível que crê. Então a partir de hoje eu vou crer no impossível. Diga, a partir de hoje eu vou crer no impossível. Porque nós falamos isso da boca para fora, no fundo a gente não acredita. Você já dá o assunto por terminado. Você diz, está tudo acabado. O Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso. Olha só, depois a gente volta aí, tá? Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, era um caos, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. No original, dá a entender que o Espírito Santo estava chocando como uma galinha. Imagina só, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, caos absoluto. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deixa eu te dar uma boa notícia. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está se movendo. Nós não enxergamos, mas com os olhos da fé, com os olhos do coração, você vai dizer, eu creio que o Espírito está se movendo. Porque se nós ainda aqui estamos, abrindo os nossos ouvidos, para receber esta mensagem, ela deve alcançar o nosso coração. O Espírito tem se movido. O Espírito é o executivo da divindade. Tudo aquilo que Deus vai realizar em você, através de você, na vida de outros, vai ser através deste Espírito. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Volta lá em Marcos capítulo 11, versículo 24. Nós precisamos desta fé emprestada de Deus, é uma fé sobrenatural, não é aquela fé que temos de forma corriqueira. Muitas vezes você abre a boca, ora, exerce autoridade espiritual, mas é uma fé diferenciada. É uma fé que Deus te dá de acordo com um propósito específico. Quem recebe esta fé é uma pessoa aberta à oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que busca Deus na sua palavra. Ou seja, é uma pessoa, como diz lá em João 15, ligada à videira verdadeira. Você tem que estar ligado à videira verdadeira. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa estar em uma igreja comprometido com esse evangelho. Caso contrário, você vai ser autônomo e independente. Mas esta bênção da fé, do tipo de Deus, alcança pessoas que compreendem isso. Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ou seja, aquele que se dispor pela fé, a abrir a boca, porque creu no poder de Deus, vai acontecer. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu, e não duvidar no seu, não disse mente. Por quê? A mente é o campo de batalha do crente.
aqui o diabo vai bombardear você. Você não pode deixar essa tentação chegar até o teu coração. Na mente, ele vai falar, mas você vai rebater. Como disse Jesus em Mateus 4 e Lucas 4, quando da tentação: está escrito, está escrito, está escrito. E você precisa conhecer a palavra de Deus para rebater os ataques do inimigo contra a tua vida. O porquê de tanto ataque? Você é um perigo para o inferno. Por isso o diabo quer te jogar no chão e colocar o pé no teu pescoço. Mesmo que o teu último suspiro seja: eu creio em Deus. O diabo não pode demover você da sua fé. Você não pode negar a sua fé. A palavra diz que devemos ser fiéis até o fim. A Bíblia diz que devemos ser fiéis até o sangue. Erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha aqui a revelação. Não diz, volta lá. Não diz, e tudo que ele vai ver realizado primeiro. Não. Primeiro ele vai falar. Ele vai chamar a existência aquilo que não existe. Mas ele vai, pela fé, produzir isso. Ele vai crer na mudança daquele quadro. O diabo sempre vai querer pintar um quadro negro, de decepção, destruição, derrota, doença, morte, falta, prejuízo, perda, dano. É aí que você vai ter que ter o olhar da fé. Diabo, eu não aceito essa mentira. Eu não aceito isso. E nós brigamos com Deus. Deus, por que o Senhor permite? Por que o Senhor deixa? Por que o Senhor não intercedeu por mim? Você tem que brigar com o diabo. Diabo, você é um inimigo derrotado. Você não tem poder de fazer isso. Eu quebro agora toda a legalidade, todo direito, toda brecha. Eu invoco o nome santo de Jesus. Eu me cubro com o sangue do Cordeiro. Preste atenção, a Bíblia diz que devemos nos preparar para o dia mau. Você quer orar de véspera, no dia da desgraça. Você tem que se preparar para o dia mau. Você tem que estar cheio de Deus todos os dias. E não é qualquer soprão que vai te derrubar. Uma pessoa que tem fé é constante, é determinada, é posicionada. Agora, uma pessoa que não ora, que não jejua, que não busca Deus na palavra, é uma pessoa que não tem consistência. Olha então o que aqui diz: tudo o que disser lhe será feito. A Bíblia nos ensina: crie, por isso falei. É diferente de buscarmos a nossa própria vontade, mas sim de buscarmos a vontade de Deus. Continua: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-lo-eis. É essa parte aqui que eu queria. Primeiro você crê que recebe, e depois você vai ter. O que a gente quer fazer? Primeiro a gente quer ter, para depois dizer que recebeu. Olha o que é a dinâmica da fé. Você só consegue enxergar isso com os olhos do coração. Aquela parte do corpo está doendo, você vai botar a mão e vai dizer assim: eu recebi a minha cura, eu já fiz a oração da fé, eu profetizo o meu milagre. Dor, sai em nome de Jesus. Deus, me opera com bisturis de fogo. Deus, eu creio na manifestação do teu sobrenatural. Aí entra o dom de cura e o dom de operação de milagres. Você deve orar também: Senhor,
que este dom se manifeste agora, o dom de curar, o dom de operação de milagres. Porque muitas vezes a gente quer orar sem a participação direta do Espírito, sem o dom de cura e sem o dom de manifestação de milagres. E você tem que profetizar todos os dias. Todos os dias que doer, você vai lembrar o diabo: eu estou curado, eu estou sarado, eu estou liberto pelas pisaduras, pelas chagas e feridas de Jesus. Ele carregou essa doença sobre o madeiro. Eu fui curado. A Bíblia não diz que você será curado, diz: pelas suas pisaduras você foi curado. É uma briga. Isso é em qualquer área da tua vida, na vida emocional, sentimental, afetiva, profissional, financeira, econômica, material, na vida espiritual, cristã, ministerial. O crente não pode ter fé como se fosse um estepe, ou um esterpe de carro, está lá no porta-mala. De repente fura o pneu, aí você lembra: ah, sim, eu tenho um reserva. E você vai e substitui o que furou por este. Fé não é um esterpe, é algo que você vai usar todos os dias. Sabe como começa o teu dia? Com fé. A tua declaração tem que ser de fé para começar o dia. Durante o dia, libera a fé. Seja uma pessoa grata, uma pessoa que reconhece o que Deus faz, uma pessoa que vê Deus nos detalhes, pequenas coisas. Eu fui na casa de uma irmã, aí ela disse: o pastor aceita almoçar comigo? Isso já faz tempo. Uma senhorinha de idade. Eu falei: aceito. Ela arrumou a mesa, colocou uma panelinha pequena de arroz, e ela disse: vamos orar? Eu disse: ora você, irmã. Ela disse: Deus, eu quero te agradecer pela alegria de ter aqui na minha casa hoje o teu servo, o meu pastor, que veio almoçar comigo. Obrigado pela vida dele, e obrigada pelo alimento que o Senhor coloca sobre a nossa mesa. Eu pensei que ele ia pegar mais alguma coisa, era só arroz. Irmão, essa irmã não se fez de vítima, essa senhorinha não chorou, não pediu cesta básica. Nós saboreamos aquele arroz como se fosse um banquete. E eu costumo dizer: eu trago a bênção de Deus para dentro da sua casa hoje. Daquele dia em diante a vida dela mudou. Ela tinha um dinheiro para receber e estava amarrado. Quando eu saí de lá, gente, eu me lembro que eu entrei no carro, segurei no volante e comecei a chorar. Eu disse: Deus, nós somos tão ingratos. Essa mulher agradeceu por uma panela de arroz. Nós comemos arroz. A gente murmura se não tiver feijão, salada, ovo, carne, suco, refrigerante. Sabe o que isso significa? A gente precisa ter a fé dessa velhinha. Ela já partiu, está lá na glória. Nós precisamos ter um pouco da fé dela. O carro tem combustível? Glória a Deus. Não tem? Eu vou a pé. Tem dinheiro para mototáxi? Amém. Não tem? Vou a pé. Tem para Uber? Glória a Deus. Não tem? Vou a pé. Sem murmurar, agradecendo a Deus. Deus, eu quero te agradecer porque lembrei hoje, lembrei agora que o Senhor me deu saúde, 2 pernas boas para caminhar, subir e descer morro em Bragança Paulista. Estou precisando de exercício mesmo.
Nós reclamamos de tudo. Sabe o que é isso? Ingratidão. Você sabia que aquele que é ingrato não recebe as bênçãos do Senhor? Vai tomar um café, é só café. Não, eu queria leite, então não vou tomar. O pão é amanhecido? Não como. Não quero. Nada está bom para nós. E estas pessoas que murmuram são as pessoas que mais sofrem na vida. As pessoas que são gratas e reconhecem o favor de Deus são as pessoas mais abençoadas aqui embaixo. Então você deve encontrar todos os dias um motivo para glorificar o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, porque os meus olhos se abriram. Obrigado por mais um dia de vida. Teve uma irmã que veio conversar comigo, ela me dizia assim: pastor, é tanto sofrimento, que cada vez que eu me levanto de manhã, eu digo: Deus, pena que eu não morri dormindo. E quanto mais o coração dela era duro, mais ela sofria, por conta do seu orgulho e justiça própria. Isso deve nos confrontar, porque você precisa ter um olhar espiritual para enxergar aquilo que você não enxergou até hoje. Só que você está vivendo o momento presente, o aqui e o agora. Talvez esse momento não seja bom, não seja confortável. Talvez este momento seja um momento de desafio, de prova. Mas você vai olhar para o teu futuro e vai dizer: eu não vou viver isso para sempre. Eu determino hoje no meu coração, no meu espírito, a viver debaixo da bênção do Senhor. Eu recebo hoje pela fé, e vou ter lá na frente, como diz a palavra. Crede que recebeis e tê-lo-eis. Crede, receber e tê-lo-eis. O que você vai receber hoje? Preste atenção. Deus está te dando uma palavra. Esta palavra vai liberar algo de profético na tua vida. Tem irmãos tão desgostosos da vida, que não sonham mais, que não querem mais nada, estão cansados de viver, estão cansados de lutar. E você vem para cá para o Senhor te renovar. Só que antes do Senhor te colocar de pé, Ele primeiro vai te colocar de joelhos. Eu vivi isso. Deus precisou tratar comigo. E eu precisei abrir meu coração para viver o novo e diferente. Porque quando você compreender isso, aquilo que você está buscando não vai ser tão complicado e difícil, vai acontecer de forma natural, não vou dizer de forma automática, mas vai acontecer. E você fica nadando contra a maré, dando murro em ponta de faca. Vai para a cruz mais cedo, dói menos. Você vai dizer: Deus, sem ti eu nada sou e nada tenho. O Senhor vai fazer de mim alguém e alguma coisa. Diz a palavra que está nas mãos de Deus: exaltar e humilhar, promover e empobrecer. Eu preciso ter um olhar espiritual para tudo aquilo que eu estou vivendo aqui embaixo. E qual é a nossa visão?
A nossa visão é de buscar Deus só para Ele nos dar coisas. Eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero um apartamento na praia, eu quero uma situação financeira estável, eu quero dinheiro na minha conta, eu quero prosperidade, eu quero sucesso, eu quero ser feliz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo fala aos Coríntios: estejais sempre de bom ânimo. As pessoas que caminham comigo sabem disso. Eu não vivo reclamando, murmurando, choramingando, me lastimando e blasfemando, porque eu me treinei e me decidi lá atrás a crer. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus é fiel. Você está aqui porque Ele te chamou. Ele está tratando você. E Ele vai te colocar em um lugar alto. Muitos estão vivendo vales, mas vão experimentar de montanhas. O Senhor vai colocar os teus pés onde você nunca imaginou. Você vai se assentar entre príncipes. O Senhor vai abrir portas para você que homem nenhum abriria. Só Ele tem poder para fazer isso. Ele pode mudar a tua sorte, teu destino, teu amanhã, teu depois, teu daqui a pouco, teu futuro. O teu futuro. O teu futuro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Vamos fazer deste cântico uma oração? Diga então, a igreja, porque Ele. Mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Gostaria que você curvasse a sua cabeça por um instante. Talvez você tenha entrado hoje aqui sem forças, talvez se arrastando, talvez você tivesse dito: eu nunca mais vou lá, estou cansado de tudo, porque as coisas não mudam para mim. Eu gostaria de tirar você do presente, do aqui e agora, e colocar os teus olhos espirituais num futuro de bênção que o Senhor tem para você. É só uma ponte que você está cruzando. Eu gostaria que você falasse com Deus agora e dissesse: eu confio em Ti, Senhor, eu confio no que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigado porque o Senhor é comigo, obrigado pelos livramentos, obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas, pelas pequenas demonstrações. Tu és fiel. Reconhece nesta noite, agradece por tudo aquilo que você tem experimentado, tem vivido. Talvez você não tenha nem alegria de colocar isso diante do Senhor, mas eu quero te falar, você vai olhar para trás, não muito longe destes dias, e vai se lembrar do que você passou, e você vai dizer: Deus é fiel, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Aleluia. Obrigado por esta lição, ó Espírito Santo. Vamos nos lembrar sempre desta senhorinha com a panela de arroz sobre a mesa. Ela não tinha nada, mas na verdade ela tinha tudo. A vida dela nem se compara com a nossa vida. Todos os dias você tem muitos motivos para glorificar a Deus. Um irmão chegou e disse assim: pastor, eu sofri um acidente no meu trabalho, a prensa pegou a ponta do meu dedo, e eu vim conversar com o senhor, porque eu não sei por que Deus permitiu isso, por que Deus não me guardou, por que Deus não me livrou. Eu falei: pegou a ponta do seu dedo? Foi. Eu falei: você já parou para pensar que podia ter sido pior? Podia ter sido os seus dedos, podia ter sido a sua mão, podia ter sido o seu braço. Deixa eu contar uma ilustração para vocês. Um rei saiu para caçar com o seu servo. E este servo era crente, era da igreja da fé cristã. Ele era muito fiel. E ele vivia dizendo na frente do rei que Deus era bom, que Deus era bom, que Deus era bom. Deus para ele era bom em tudo. Aí num dia, numa caçada, o leão foi e atacou o seu rei, ele não conseguiu livrá-lo, e o rei perdeu um dedo. Ele ficou tão revoltado, porque o Deus do servo não pôde guardá-lo.
Ele então manda prender este jovem, este servo, este homem. E ele sai para a caça novamente, e ele é preso por uma tribo indígena. E eles eram canibais. Eles iam comer o rei. E quando eles tinham preparado tudo, acendido o fogo, um índio foi e gritou no meio de todos que não podia assar o rei, porque ele tinha defeito. Ele gritou no meio de todos: tem defeito! E soltaram o rei, e o rei foi embora. E o rei foi então conversar com ele na cadeia. E ele disse para o rei: você viu, vossa majestade, como Deus é bom? Ele falou: se Deus é bom, por que que você está preso? Ele disse: porque se Deus não fosse bom, eu estaria com o senhor lá, e quem seria comido pelos rios seria eu. Deus é sempre bom. Diga isso: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Segundo de Reis, capítulo 2, segundo de Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Segundo de Reis 2:9, diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Olha a importância da visão espiritual. E sucedeu que, indo eles andando e falando, sem esperar, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, a rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou a seco. Então imagina só: estou para ser tomado, o que é que você quer? Pede-me o que quiseres. Ele disse: eu quero o dobro da unção que está sobre ti. E quando nós olhamos para a história de Eliseu, ele contabiliza o dobro de milagres realizados por Elias. E Elias diz: dura coisa me pede. Por quê? Não dependia de Elias, dependia de Eliseu. O que eu estou pregando para você hoje depende de você. Os teus olhos precisam ser abertos. Foi o que ele disse aqui: se me vires subindo, assim será. E quando ele sobe, a capa cai. Ou seja, a unção que estava sobre os ombros de Elias agora estaria nos ombros do seu sucessor Eliseu. Quem era Eliseu? Um jovem rapaz que foi chamado para carregar
as malas, fazer a fogueira, cozinhar, lavar a roupa do profeta, levantar acampamento, servi-lo. Não existe ministério sem serviço. Ele não tinha Elias somente como um pastor, como um profeta, como um líder. Ele disse: meu pai, existia uma aliança, um vínculo de paternidade. Deus pode estar te chamando para fazer coisas muito simples hoje, mas se você for fiel, Ele vai te colocar sobre coisas grandes. Não existe coisa mais preciosa do que cuidar de vidas. Ele pega então a capa que cai, bate no Jordão, nas águas, e as águas se dividem. A unção de Elias estava sobre Eliseu. Mas nós vemos na palavra: se me vires subindo, ele viu. E a palavra diz: o que vendo Elias clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Olha o que diz em 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Ou seja, eles estavam cercados pelo exército inimigo, e ele estava desesperado, e o profeta disse: não se desespere, você precisa enxergar com os olhos espirituais, com os olhos do coração, porque Deus está aqui, o exército do Senhor está aqui, o Senhor é conosco. E ele orou, e pediu para que Deus abrisse os olhos de Eliseu, e ele viu carros e cavaleiros de fogo, que eram muito maiores do que o exército inimigo. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E prometeu: será assim toda a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ouça aqui: ele creu no Senhor, e isto foi lhe imputado como justiça. Vocês estão aqui todos os dias de culto ouvindo a mesma coisa. Chega uma hora que vocês precisam crer, para isto, de certa forma, também ser imputado como justiça na sua vida. Amém? Para que isso seja acreditado como justiça na sua vida. Os incrédulos não estão lá fora, os incrédulos muitas vezes estão aqui dentro. Eles não estão ouvindo a palavra. Nós estamos ouvindo sempre e brigamos com Deus. Jó capítulo 35, versículo 5: atenta para os céus e observe, contempla as nuvens, tão elevadas e seguras no firmamento. Muitas vezes você tem que tirar os olhos daqui de baixo. Quando a pessoa está depressiva, ela olha para o chão. Nós precisamos olhar para o alto, para o céu, para o firmamento. Onde está a nossa esperança? Salmos 147, 4. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Quando ele falou com Abrão, ele fez este exercício: sai para fora da tua tenda, conta as estrelas. E eram tantas que ele não podia contar. Naquela época não tinha poluição, no meio do deserto, o céu era límpido. E ele começa a olhar para cada estrela e chamá-la por um nome: Gabi, Benedito, Rosângela, Nelson,
Alaine, Cristiano, Joyce, Maria do Carmo, ou Fia. Deus é íntimo da gente, né? Fábio, Dirce, Adriana, Iracema, Léo, Sabrina, Maria, Francisco. Preste atenção, fé é um exercício. Você deve chamar as coisas que não são como se já fossem. Na hora da crise você deve crer. Existe uma palavra para mim, existe uma profecia para mim, existe um cumprimento de algo que está para ser realizado. Eu creio na minha bênção que está a caminho, e eu sei que o Senhor há de cumprir aquilo que trouxe ao meu coração. Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Tudo era desfavorável. Digo-me, tudo. Tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, a palavra que Deus lhe deu se cumpriu. A mulher dele não sabia esperar o tempo de Deus. E Sara disse: comigo pode não ser. Vai com Agar, entra na tenda dela, dorme com ela. Aí nasceu Ismael. Mas este não foi o filho da promessa. Deus disse que o filho da promessa nasceria de Sara. O seu útero estava morto, não tinha mais o seu ciclo normal, a sua idade era avançada. E o mesmo com Abrão. Mas querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Posso ouvir um amém? Abrão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Somos filhos de Abrão, ou de Abraão. Tem até um canto que diz, né? Pai Abraão, quantos filhos você tem? Eu sou um deles, você também. Cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Amém? Nós somos filhos dele. Naquela estrela ele olhou e chamou o nosso nome. Abrão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações ou multidões, como ficou registrado a respeito, assim será a sua descendência. Hebreus 11:12, sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nem o guincho Santa Mônica resolvia a questão, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontáveis como os grãos de areia à beira do mar. Para encerrar, veja além do que você vê. Pare de enxergar problema, dificuldade, luta, barreira, impedimento, bloqueio, impossibilidades. Para. Veja além do que você vê, com os olhos da fé, com os olhos do coração, com os olhos do Espírito. Permita que Deus te guie. Outra coisa, não permita que qualquer um seja os teus olhos. Você acha que eu devo abrir uma empresa? A pessoa nunca teve empresa. Você acha que eu devo fazer este curso? A pessoa interrompeu seus estudos pela metade. Não permita que qualquer um seja os teus olhos. Não coloca a tua vida na mão de ninguém. Vou repetir, não coloca a tua vida na mão de ninguém. Fé vai te levar às novas e grandes experiências com o Senhor. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos.
Fala com Deus hoje. Fala: Deus, me perdoe porque eu tenho vivido no natural, eu tenho enxergado somente aquilo que o inimigo quer me mostrar. Eu saio daqui hoje com o meu coração cheio de esperança. Eu saio daqui, Senhor, renovado. Eu saio daqui diferente. Eu saio daqui, Pai, crendo no meu milagre. Obrigado, Senhor, porque não estou desamparado, perdido, esquecido, à mercê da sorte. O Senhor tem me sustentado com sua destra fiel. O Senhor tem me honrado. O Senhor tem sido Deus na minha vida. Senhor, eu quero depositar os meus sonhos nas tuas mãos. Que os meus sonhos sejam os teus sonhos, em nome de Jesus. E eu quero que agora você ore e fale com Deus. Coloca diante de Deus a tua vida, a tua família, o teu trabalho, os teus projetos, em nome de Jesus. Mas ora mesmo, não fica de boca fechada, não fique brincando no celular, não fique acessando rede social, não fique andando para lá e para cá. Agora é o momento que você precisa buscar de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Caso contrário, você sairá daqui pior do que você entrou. É você e Deus agora. É hora de você falar com Ele, é hora de você bradar, é hora de você suplicar, é hora de você clamar, é hora de você receber algo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, em fé. Minha vida se destinará do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai, eu quero te agradecer por estas pessoas que aqui estão, por aquelas que estão em casa, no trabalho, em deslocamento, que vão assistir agora ao vivo ou depois. Em nome de Jesus, se manifesta, Senhor, na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, e revela, Senhor, algo para ele, algo para ela, que em nome de Jesus, a vida desta pessoa seja marcada por uma palavra profética, nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja, e assim será. Queridos, nós não vamos sair daqui sem entregar ao Senhor uma oferta de amor, porque Ele tem sido bom, porque a sua misericórdia é sobre todos nós. Eu preciso testemunhar, como pastor de vocês e líder da nossa igreja, graças a Deus, no dia 10, nosso aluguel, funcionários e todas as demais contas foram pagas mais uma vez em dia. Eu louvo ao Senhor e louvo a vocês, agradeço a vocês por esse coração generoso. Que Deus possa honrá-los cada vez mais, em nome de Jesus, amém? Pega o envelope, preenche esse envelope, nós oramos por você, intercedemos pela sua vida, abençoamos você, a sua família, o seu trabalho,
o seu ministério, em nome de Jesus. Faça o seu Pix agora. A nossa chave é o nosso CNPJ 01014 097 /1000 ao contrário, -54. Você pode fazer depósito, transferência ou até mesmo entregar a sua oferta na administração durante a semana. Mas é muito importante você contribuir com esta obra, porque ela não pode parar. As nossas portas precisam permanecer abertas para a honra e glória do Senhor Jesus nesta cidade. Temos ali 2 maquininhas, uma com a Fábia, uma com a Joyce. É só pedir. Cada vez que é outra música é provada. Tá bom. Não me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Parou. Joga um dó aí. Deixa eu ver a voz desse menino aí. Dó. Tenha dó dele. Vai. Sertanejão aí. Cada vez que a minha fé é provada, Aumenta o microfone dele, por favor. tu me das a chance de Baixo. crescer Pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Abaixo, tá? Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Aumenta aí, por favor. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. O azul. Rompendo em fé, minha vida se revestirá no seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Ele era cantor sertanejo, velho. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, abençoamos os dizimistas e ofertantes, cada pessoa que contribuiu, aqueles que puderam, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a tua graça seja sobre todos, que o teu favor seja sobre todos. Olha, Senhor, para aqueles que estão à espera de um milagre ainda esta semana. Livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, das setas inflamadas e envenenadas. Livra daqueles que têm sede de sangue e fome de carne. Livra, Senhor, das emboscadas. Livra, Senhor, das armadilhas. Livra, Senhor, dos assaltos. Livra, Senhor, dos acidentes, dos incidentes. Livra, Senhor, de toda e qualquer malignidade. Que os teus anjos estejam protegendo, guardando e livrando o teu povo, que estejam cobertos pelo sangue do Cordeiro.
Abençoa a empresa que é tua, abençoa o negócio que é teu, o comércio que é teu, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que trabalham por conta, aqueles que são autônomos, em nome de Jesus, libera, Senhor, a porta de emprego, uma porta excelente que ninguém pode fechar, libera o aumento salarial, a promoção, o reconhecimento na carteira, libera, Senhor, esta causa na justiça, libera esta demanda na justiça, libera, Senhor, esta aposentadoria, esta pensão, esta indenização, em nome de Jesus, amém. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus, em nome de Jesus, abençoamos cada projeto de vida depositado sobre este altar. Segundo a tua vontade, Senhor, opera milagres em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela paz da Ucrânia com Rússia. Senhor, nos livre da terceira guerra mundial. Senhor, em nome de Jesus, faça algo, Senhor. Somente o Senhor pode fazer algo. Repreendemos este espírito do anticristo, esse espírito de morte, destruição e assolação. Olha para os inocentes que têm perdido as suas vidas, crianças, jovens, velhos, têm morrido, Pai. Olha para tanta injustiça, que a tua misericórdia seja sobre este lugar e que alcance nós todos, em nome de Jesus. Vão na paz, uma semana de vitória, que o Senhor seja com você, e se precisarem, nós estaremos à disposição de vocês na administração. Deus abençoe.